Escrituras como centro das nossas vidas, algo central na vida, na minha vida, no meu lar e na igreja. Nós falamos a semana passada sobre Esdras, de que ele era um escriba hábil, de que ele buscou, de que ele cumpriu e ele ensinou a palavra de Deus. Os irmãos estão lembrados? Ele buscou, cumpriu e ensinou as Escrituras. Falamos também sobre a importância do monoteísmo, o fato de Israel, Judá, os judeus passarem a crer em um único Deus, abandonarem a idolatria. E falamos também sobre a importância da sinagoga, onde Deus usou esta reunião agora, esta nova forma de se reunir, para expandir o conhecimento das Escrituras, para que eles pudessem se aproximar mais das Escrituras. Falamos também da cultura social, sobre a importância dos judeus terem aprendido a viver em comunidade lá no exílio. Amém? Muito bem, vamos ficar em pé, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esta aula e aquilo que iremos estudar hoje de manhã. Eu peço que você, antes de orar, abra sua Bíblia para Esdras, capítulo 1, livro de Esdras, capítulo 1, apenas o verso 1, meus irmãos. Esdras 1, verso 1. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Amém? Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então, hoje nós iremos ver o que Ciro disse. E quem foi Ciro? Perfeito? Pai Santo, queremos agradecer pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, pela presença do Senhor na nossa vida. Nada nos faltou, o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou. Ó Pai, grandes coisas o Senhor fez por nós e não podemos enumerá-los. E queremos hoje, Pai, em forma de gratidão, estudar a Tua palavra e também como algo essencial para a nossa vida. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa trazer as aplicações desta lição que já estudamos, que ela possa transformar a nossa vida, o nosso coração, hoje de manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Pelo fato, amados irmãos, de Esdras ter centrado a sua vida e os seus ensinos nas Escrituras, ele levou o povo judeu a uma consagração de vida. Então, essa consagração veio através da leitura, do estudo e da aplicação das Escrituras Sagradas em suas vidas ou nas suas vidas. Então, esta consagração levou ao povo a uma renovação espiritual. E como sempre acontece, meus amados irmãos, sempre quando nós consagramos as nossas vidas a Deus, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, vai haver em nossa vida um renovo espiritual. Inevitavelmente vai acontecer um renovo na sua vida,
na vida da sua família, na sua casa, quando você se dedica a estudar a palavra de Deus. Então houve uma renovação na adoração do povo. O povo começou a cultuar a Deus da maneira certa. Houve também mais oração, confissão de pecados, arrependimentos dos seus pecados. Houve o sustento na adoração. Os levitas, os sacerdotes começaram a se despertarem e começaram a servir a Deus, dedicarem as suas vidas a Deus. Houve também a mordomia fiel, voltaram a guardar os sábados, as festas. Então, tudo isso na parte espiritual do povo judeu. Mas, quando nós estudamos a palavra de Deus, a renovação, o renovo espiritual não acontece só na parte espiritual. Houve também na vida do povo um renovo no aspecto social. O povo começou a agir com justiça com os pobres. O povo começou a ajudar os necessitados. A vida conjugal do povo, os relacionamentos, começaram a serem de acordo com aquilo que Deus havia ensinado para eles. Nós iremos estudar que o povo judeu, ao chegar em Jerusalém, começou a casar com mulheres que não eram judeus, que não eram israelitas. A Bíblia diz que Esdras vai ficar revoltado, triste, e ele vai orar, e ele vai convocar os líderes do povo judeu. E então o povo vai se arrepender, vai despedir estas mulheres. Olha, tamanho arrependimento. Eles já estavam morando com elas, mas eles viram que esta prática não agradava o seu Deus, ao ponto deles, irmão Agenor, despedirem estas mulheres e constituírem famílias de acordo com aquilo que Deus havia instituído. Tamanha era a renovação espiritual no coração do povo. Quando nós olhamos isso, amados irmãos, este livro então nos encoraja a perguntar, a fazer uma pergunta para nós e para a nossa igreja. Que tipo de renovação seria necessária para transformar as nossas vidas hoje? Vamos lá, me ajudem. Que tipo de renovação seria necessária para transformar as nossas vidas hoje? Qual tipo? Será que nós estamos precisando de uma renovação moral, de uma renovação social, de uma renovação cultural? Que renovação que nós precisamos? Social? Renovação de sabedoria divina. Material, física. Mas além desta aliança material, física aqui, eu tenho uma aliança de relação, de que eu preciso cumprir a minha parte e ela também precisa cumprir a sua parte. Deus cumpriu a sua parte, mas Israel deixou de cumprir a sua parte. Meus irmãos, isto é uma lição para nós. Por quê? De vez em quando, nós fazemos como Israel. Por quê? Nós temos uma igreja, nós vamos ao culto, eu tenho a minha Bíblia, eu abro a minha Bíblia no Salmo 91 e proclamo, Salmo 91, verso 1, o que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas eu também recito o Salmo 121, e que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Eu tenho isso. E muitas vezes eu me apego e eu devo me apegar a isso, mas não é só isso. Eu devo desenvolver um relacionamento com esse Deus. E muitas vezes estas práticas se tornam algo místico no meu coração. Algo que eu proclamo, algo que eu falo, que vai me defender, vai me proteger. Deus vai me abençoar, porque eu estou proclamando estas coisas. Aí a vida com Deus não é assim. A vida com Deus envolve relacionamento. Relacionamento, meus amados irmãos. Relacionamento. Eu preciso me relacionar com esse Deus todos os dias. Eu preciso falar com Ele todos os dias, Valesca. Eu preciso caminhar com esse Deus. Relacionamento. Relacionamento. Quando Paulo, irmãos, ele escreve a carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia, o que estava acontecendo ali? Havia alguns cristãos, Paulo vai chamá-los de falsos crentes, falsos cristãos, irmão Agenor, e estes falsos crentes, eles eram hebreus cristãos, que estavam querendo que os cristãos gentios voltassem a praticar as obras das leis mosaicas. A Bíblia, nós os chamamos de judaizantes. Eram judeus cristãos que estavam exigindo, querendo que os crentes gentios voltassem à circuncisão e toda aquela prática da lei. Paulo vai escrever à igreja da Galácia. Paulo vai dizer para a igreja da Galácia, ele vai falar, gente, Deus já nos libertou disso. Permaneceis, pois, livre na liberdade na qual Cristo vos libertou. E não vos torneis a voltar debaixo do jugo da servidão. Veja o que Paulo vai dizer. Abra sua Bíblia lá. Por que eu estou falando isso? Veja o que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, é um texto muito conhecido. E não somente nesse texto. Gálatas, Novo Testamento, Gálatas 2:20. Ele vai dizer assim, quantos estão comigo? Gálatas 2:20, logo depois 2 Coríntios. Ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos parar aqui. Paulo vai dizer a esta carta, amados irmãos, de que ele foi praticante, ele excedia no judaísmo. Mas ele está dizendo que todas essas práticas nada mais era do que ritos, mas que agora ele encontrou a verdadeira vida, o verdadeiro relacionamento. Cristo vive em mim. Eu não somente prego, mas eu tenho uma vivência com Cristo. Ele é vivo dentro de mim. Nós podemos correr o risco de viver a nossa religiosidade sem que Cristo seja vivo dentro de nós. Virmos para a igreja, lermos até a Bíblia, mas sem que Cristo esteja vivo, latente, presente, atuante nas nossas vidas. Paulo diz, agora eu tenho vida, ele vive dentro de mim. E ele vai dizer mais, veja o que ele vai dizer no capítulo 5 de Gálatas. Paulo vai estar dizendo que agora a vida cristã é uma vida, é um viver no Espírito. Verso 16, veja o que ele diz. Digo, porém, andai em Espírito. Até aí, é andar em Espírito. Verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito,
Essa é a vida cristã. É você andar em espírito e ser guiado pelo Espírito. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é uma vida que traz frutos espirituais. Verso 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, isto ficou no passado. Era uma religiosidade. Era algo que Deus usou no passado, mas hoje Deus trouxe vida, um viver nas nossas vidas. É muito preocupante, irmãos, duas coisas: a religiosidade e a familiaridade com as coisas de Deus. Você se torna tão familiar, Lucas, de que você vai ensinar, vai tocar, você nem ora mais. E aquilo virou algo familiar, algo religioso. Foi o que aconteceu com Israel. E o afastamento das Escrituras leva o povo de Deus a esta religiosidade. E nós estamos correndo disso. Amém? Deus não quer isso da nossa parte. Deus quer servos vivos, que tenham um relacionamento vivo com Deus todos os dias. Que andem em espírito, que são guiados pelo Espírito, que produz fruto do Espírito, que vivam com Deus. Nós somos discípulos do Mestre. E o Mestre, ele convive, ele caminha com o seu Mestre. O discípulo, ele caminha, ele vive com o seu Mestre. Amém? Então esta é a segunda aplicação. Fujamos da religiosidade. Segundo, amados irmãos, restaure a centralidade das Escrituras. Eu quero dar alguns motivos. Alguns motivos porque as Escrituras devem ser central nas nossas vidas. Primeiramente, porque ela evita enganos. A centralidade das Escrituras evita cair em erros que podem gerar danos à nossa fé e à fé de outros. A centralidade das Escrituras evita nós sermos enganados. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que tem muitas pessoas indo para todo quanto é lado, caindo em enganos, porque não estudam as Escrituras. Segundo, ajuda-nos nos julgamentos. Pastor, nós podemos julgar? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Abra a sua Bíblia lá em João 7, 24. Evangelho de João. Quando nós nos afastamos das Escrituras, nós perdemos esse senso de julgamento. Quem achou João 7, 24? Vamos ler todos juntos? Amém? Estamos juntos? Leiamos então. João 7, 24, leiamos. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, façam julgamentos justos. Mas da onde vem a base para eu e você fazer os julgamentos justos? Vem do conhecimento do mundo, da sociedade, do meu próprio coração? Da onde vem? Da palavra de Deus. É a palavra de Deus, amados irmãos, que vai nos ajudar a distinguir entre o certo e o errado. O que é julgar? Julgar significa formar juízo, ponderar, examinar e avaliar. Opa, isso é de Deus? Isso agrada a Deus? Isso é bom para a minha vida? Quem que vai nos dar o juízo? É a palavra de Deus. Então, tudo que ouvimos e as nossas experiências pessoais, devemos julgar de acordo com as Escrituras. Amém?
Ainda, escute bem isso é muito importante. Ainda que vivamos a mais incrível experiência sobrenatural, aconteceu algo na sua vida, você fala, pastor, eu vivi a maior experiência da minha vida, eu me senti tão bem, tão bem. Se esta experiência é contrária à Bíblia, você deve rejeitar. Você deve rejeitar. Você deve julgar sempre de acordo com a Bíblia. É o seu ponto de julgamento, é a palavra de Deus. Então, muitos crentes, muitas pessoas têm perdido esse senso do certo e errado, andando conforme as suas experiências, sem o julgar das Escrituras. Terceiro, nós entendemos quem é Deus. Quem é Deus? É impossível amar aquilo ou aquele que nós não conhecemos. Como eu posso amar quem não conheço? Como eu poderia amar a Luciana se eu não conhecesse, Vanusa? Não teria como. Da mesma forma, você vai amar a Deus e desejar uma intimidade com Ele se você o conhece. E esse Deus, Ele decidiu algo um dia. O que Ele decidiu? Ele decidiu se revelar por meio de um livro. Ele decidiu se revelar por meio de um livro. E este livro é a Bíblia. Nós sabemos que a natureza proclama a glória de Deus, mas todos a profundidade daquilo que nós podemos conhecer de Deus vai estar aqui. Então, conforme você estuda a palavra de Deus, mais você vai saber quem é Deus, como Ele é e o que Ele espera de nós, pela palavra. Então, é importante. Quarto, nós entendemos nas Escrituras o que Deus espera de nós. Como saber o que Deus espera de nós se eu não busco conhecê-lo? Se eu não busco estudar a palavra de Deus? Qual é o sentido, o motivo que você está aqui? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós iremos descobrir por que você está aqui, por que Deus te criou. Porque muitas pessoas vivem hoje, essa semana eu fui no sepultamento de um sobrinho que morreu com 39 e 40 anos, morreu jovem. Por quê? Qual o motivo que Deus permite, uma pessoa vir ao mundo, de repente ser acometido por uma doença e ir embora? E muitos partem desse mundo sem saber o motivo pelo qual Deus o trouxe aqui. E quando nós estudamos as Escrituras, nós iremos descobrir que nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus te trouxe para a glória dele. Deus te trouxe para que você possa exaltá-lo e glorificá-lo nessa terra. E como você descobre isso? Nas Escrituras. É nas Escrituras que nós aprendemos o cristianismo prático, de amar, de evitar os erros. Aprendemos a ser discípulos e fazer discípulos do Senhor Jesus. Amém? Então, entendemos o que Deus espera de nós. Nós também entendemos quem nós somos. Que o melhor lugar para conhecermos, o melhor lugar para nos conhecermos e entendermos o motivo da nossa existência é estudando a palavra de Deus. É aqui que você descobre acerca do seu pecado, de que o seu pecado te condena ao inferno. É aqui que você descobre a grandiosa graça de Deus e a necessidade de um Salvador. Amém? É aqui que você tem a fonte de alegria fonte de alegria e satisfação. É o viver para Cristo, é conhecer a Cristo. Este é o viver satisfeito, esse é o viver feliz, quando nós vivemos para Cristo. Amém? E também, ao estudarmos as Escrituras, nós descobrimos que nós somos levados, na verdade, a uma vida centrada em Jesus. Uma vida centrada em Jesus. Por que nós vamos descobrir isso? Porque a Bíblia, ela tem como centro o Senhor Jesus. E quanto mais eu e você estudamos a palavra de Deus, Cristo vai se tornar o centro dos nossos pensamentos.
Cristo vai se tornar o centro das nossas atitudes. A atitude que você vai tomar dentro de casa, com seu filho, com seu marido, Cristo vai ser o centro. Você vai pensar em Cristo primeiro. O que Cristo faria? Não é assim? Cristo vai se tornar o centro das nossas escolhas. Como nós escolhemos mal, mas quando nós estamos nas Escrituras, Cristo se torna o centro das nossas vidas. Cristo vai nos direcionar nas nossas escolhas. Cristo vai se tornar o centro das nossas motivações. Mais uma vez, voltando à questão da religiosidade, né? Qual a motivação de você estar aqui hoje de manhã? Alguém me diga. Qual a motivação de você ter acordado cedo, num domingo frio, poderia ter dormido até mais tarde, né? Debaixo de um edredom, eu que durmo com uma touca, com uma meia, poderia estar lá, mas eu estou aqui. Acordei para a honra e glória do Senhor às 5 da manhã, estou acordado desde as 5, estudando, orando pela igreja. Qual a motivação disso? Conhecer mais a palavra. O que mais? Que te motiva a servir a Deus? Será que o motivo maior é o seu amor a Cristo? Amém? O que deve nos motivar a estar aqui é porque nós amamos a Cristo. Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim, e todo e qualquer sacrifício que eu fizer aos meus olhos vai ser pouco. Eu não venho aqui porque se tornou uma rotina domingueira, eu venho aqui porque eu amo a Cristo. Valesca, acorda, vamos para a igreja, é Fabiano falando. Valesca, acorda, vamos para a igreja porque eu aprendi a amar a Cristo. E eu quero estar na casa dele, eu quero adorá-lo hoje de manhã. Esse é o motivo. Essa deve ser a nossa motivação. Amor a Cristo. Amém? Quando Cristo é o centro das nossas vidas, Ele se torna o centro das nossas dificuldades. Não o problema, não a situação, mas Cristo é o centro da dificuldade, das nossas dificuldades. Ele está ali para nos ajudar, para nos apoiar. E por último, Cristo se torna o centro do nosso coração e da nossa vida. Quando nós nos centramos na palavra, Cristo se torna então o centro do nosso coração e da nossa vida. Amém? E por último, última aplicação. Use, irmãos, os meios da graça. Use e abuse dos meios da graça. A missão de Esdras não ia ser fácil, mas ele alcançou êxito na sua missão porque ele usou os meios da graça. E os meios da graça, amados irmãos, são a fé, a palavra, o jejum, a oração, a vontade, a capacitação. Tudo isso a graça nos dá. Nós temos uma graça capacitadora, nós temos uma graça reveladora nas nossas vidas. E ela nos leva a estes recursos grandiosos. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo diante de um povo corrompido. Esdras não estava vivendo em um ambiente diferente. Mas Esdras, ele não se contaminou. Esdras, meus amados irmãos, ele ignorou tudo isso. Por quê? Porque este homem, ele deixou levar pelos recursos da graça. A oração, o jejum, a palavra de Deus, o tempo com Deus. Então, nós estamos vendo esta lição, numa perspectiva de liderança. Então, nós, nesse tempo que somos chamados, para sermos líderes, que nós possamos ser, nesse tempo, homens piedosos, mulheres piedosas, mulheres que usufruem, que vivem esses recursos da graça. Deus usou Esdras para reerguer o povo judeu espiritualmente, e Deus quer nos usar também
para ser bênção para a vida de outras pessoas. Você crê nisso? Amém. Então, que Deus nos abençoe. Estas eram as aplicações que eu queria trazer no coração dos irmãos da lição passada. Primeiramente, fuja da religiosidade. Vivamos vida com Deus. Segundo, a centralidade das Escrituras. Aí vimos vários benefícios da centralidade. E terceiro, use os meios da graça. Amém? Muito bem. Alguma pergunta, alguma colocação sobre esta lição? Sobre a centralidade das Escrituras? Isso tem sido uma realidade na sua vida? A leitura da Bíblia, o prazer de estar ali lendo. Amém? Vamos pegar firme, vamos ler o livro de Esdras, vamos pegar firme. Foi fácil para Esdras? Claro que não, mas ele decidiu fazer isso, e nós precisamos decidir. Eu vou fazer isso todos os dias, eu vou chamar os meus filhos, eu vou ler sozinho, vou ler com meu esposo, da maneira como os irmãos acharem melhor. Amém? Agora, nós temos alguns minutos, nós estamos começando a quarta lição. Terminamos aquela. Então vamos fazer a introdução desta lição quarta. Aquela tinha como tema a centralidade das Escrituras. Esta tem como tema Deus governa. Amém? Nós temos... Fabiano, tem uma pergunta? Não? Deus governa. E vai se basear, vamos baseá-la aqui em Esdras 1:1. Volta lá. Vamos comigo para Esdras 1:1. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Esdras 1:1 novamente. Esdras 1:1. Leiamos então, todos juntos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Primeiramente, irmãos, Deus governa a terra com soberania. Deus governa a terra com soberania. Este rei Ciro, ele conquista o grande império da época, que era o Império Babilônico. E este império havia levado o povo judeu cativo para a Babilônia, e eles estavam lá 70 anos. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu mais ou menos em 538 e 536 a.C. Esse fato, este acontecimento do engrandecimento do reino pérsico. Ciro se levanta, Ciro começa a conquistar as nações. Os irmãos lembram do sonho de Nabucodonosor? Da estátua de Nabucodonosor? Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dia sonha. E ele sonha com uma grande estátua. E essa estátua tem a cabeça de ouro. Depois ele vai sonhar, no mesmo sonho, vai dizer que os peitos e os braços dessa estátua era de prata. Ele não sabia o que é isso. Depois o sonho vai continuar. Mas vamos dar o sonho, interpretar o sonho conforme a lição for caminhando. O que era este sonho? Daniel estava lá. Daniel vai dizer, sabe, ó grande rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro é o seu império, é o Império Babilônico. Mas irá surgir um outro império, mais fraco do que o teu, mas que vai conquistá-lo. E este é o império que nós estamos vendo. Então nós estamos no peito da estátua e também no braço da estátua. Nós estamos falando do Império Persa, aquele que venceu
um império que era mais forte do que ele. Mas Deus tinha um plano, e Deus levanta esse império por meio de Ciro, e Ciro conquista a Babilônia. Então Deus usou o poderio babilônico para castigar o povo judeu. Mas agora ele vai usar os medos e persas como instrumentos. Instrumentos para quê? Para a libertação, para a reedificação e restauração do seu povo Israel. Vamos ler alguns textos e vamos terminar nesses textos. Jeremias 25, vamos lá? Jeremias 25. Jeremias 25, 12 a 13, 12 e 13. Então, o que está acontecendo, o que nós estamos estudando, já havia sido profetizado por um homem, pelos profetas de Deus, e aqui no caso, o profeta Jeremias. Vamos ler todos juntos? 12 e 13, leiamos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Então está aqui a profecia dos 70 anos e o julgamento da Babilônia. Vamos para um texto, mais um texto, 29, Jeremias 29, 10 a 13. Jeremias 29, 10 a 13. Vamos ler juntos novamente? Amém? Leiamos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto está dentro de uma carta de Jeremias enviada aos cativos lá da Babilônia. Olha, Deus está falando, ele tem pensamentos bons a respeito de vós. E é tão bom saber, né, que Deus tem pensamentos bons a respeito do seu povo, né? Então me invocareis e orareis, e eu vos ouvireis. Muitos na Babilônia estavam orando, estavam buscando ao Senhor, inclusive Esdras. E agora Deus está cumprindo esta profecia neste livro que nós estamos estudando. Vamos para o último texto para terminarmos, Isaías 44. Isaías 44, verso 28. E depois nós vamos ler 45:1, que é a sequência. Isaías 44, 28. Todos juntos? Amém? Os irmãos e amigos que estão em casa. Isaías 44, 28, leiamos. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e distinguir, né, os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém? Então, mais uma vez, nós estamos vendo o Senhor, anos e anos antes, falando a respeito desse homem que nós estamos estudando hoje. Esse homem chamado Ciro. Amém?
Então, Deus conduz a história e Ele determina o tempo da história. Isto é maravilhoso. Infelizmente, o profeta Jeremias, irmãos, ele não chegou a ver o cumprimento dessas profecias. Ele disse que o povo voltaria depois de 70 anos, mas ele vai morrer antes de ver o povo retornando para Jerusalém novamente. E não somente ele, muitos dos exilados que foram antigos para a Babilônia não voltaram. Mas outros que foram, voltaram. E é tão bonito, nós vamos estudar que quando o templo é reedificado, nós vamos ver choro. Choro daqueles que estão vendo o templo pela primeira vez. E choro daqueles que viram o templo antigo, né? E agora está vendo o templo novamente sendo o templo edificado. O que nós aprendemos dessa introdução, irmãos? Que o Senhor nosso Deus, Ele guardou a sua promessa. E Ele cumpriu na hora e no tempo certo. Então não desfalecemos. Amém? Assim como o Senhor guardou a sua promessa, Ele tem guardado muitas outras daquelas que Ele tem prometido a nós. E no tempo certo e na hora certa, Ele irá cumprir. Nós iremos encerrar hoje com Hebreus 10, 23. Quantos acharam? Hebreus 10, 23. Vamos fazer assim. Vamos deixar só as mulheres lerem e depois só os homens. E depois todos juntos. Vamos lá, irmãs? 1, 2, 3. Homens, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Juntos, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão José Maria.